Sem dúvidas, o episódio menos frenético do tempo pós-time skip finalmente foi adaptado. Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Black Clover, onde irei abordar o que eu achei do episódio mais recente, pontos principais de como foi e o que eu gostei, porque o episódio número 164 não foi tudo isso, mas isso baseando até mesmo no material original, quando eu trouxe até os capítulos adaptados do que eu achei de como foi logo no material original. Sendo honesto, são capítulos meio fracos, basicamente só para mostrar a força de Ruck, de Relporodo e de Charming. Até posso dizer que a parte do Ruck ficou bem mais trabalhada, porque foi engatilhada com Yami na adaptação. Porém, esse episódio já foi menos frenético, porém mostrou diversas batalhas no lado de Hurt, algo que é alvo de elogios, até mesmo colocou a cena de Yami e a importância que ele tem para a Dark Triad, como no final já cria expectativas como eu desejava com a Vônica surgindo. Então foi o episódio 10 em tudo isso. Porém, como eu disse, é menos frenético porque são lutas desaproveitadas ao meu ver, são personagens meio que fúteis, desnecessários, irrelevantes, que daqui a pouco vão ser descartáveis e que só foram usados para mostrar a força dos magos de Clover aperfeiçoado com a habilidade recém-adquirida de Hurt. Então pra mim não foi tudo isso, porém ficou legal a adaptação, ficou 10, a forma como foi trabalhada ficou ok, porque o próximo episódio volta a sequência de ação e posso dizer que esse episódio ainda assim ficou melhor que o mangá, porque juntou tudo e ainda colocou, digamos que partes relevantes como Yami, Asta e Noera no final. Porém, tem certas partes que você nota, digamos que a adaptação cortou, como por exemplo o complexo de inferioridade do nosso querido Relporodo. Digamos que no mangá é de uma forma mais bem trabalhada e rápida, porém o anime tentou captar a essência, então tem meus elogios. Para todo caso, ainda diria que teve uma cena que eles poderiam ter feito de uma maneira melhor, que é a Valkyrie Dress. Eles poderiam ter colocado isso no final para criar expectativas com a Noere, digamos, frustrada e cheia de fúria. Não quiseram fazer isso, mas ok, tudo bem. O próximo episódio vai ser focado na Noere, porém foi desaproveitado porque foi uma diferença da adaptação que poderia ficar melhor, mas tá aceitável, a adaptação tá bem ok, tá muito boa, a Soul Track foi bem nos momentos climáticos em volta do Yami e do Dante, então não tem muito o que criticar, mas tem uns pontos, digamos que umas criticazinhas que eu tenho que dar o meu olhar porque eu acho que poderia ter mantido uma fidelidade ou até ser melhor. Mas para todo caso, a adaptação, o episódio foi bom, ficou melhor que no mangá, que a gente tinha praticamente 2 a 3 semanas, ter que tolerar a batalha do Relporodo para ir para a batalha da Charming, para daí ir a batalha do Ruck, etc. Então aqui ficou de uma forma melhor até adaptada, porque captou tudo no episódio e acabou. Para todo caso, acredito que agora, durante o vídeo, eu vou falar mais das batalhas, como ocorreram, pontos relevantes e o que eu achei. Então vamos logo ao episódio mais recente, que deveria ficar conhecido como o poder de Hurt para os magos de Clover. Começando a impressão geral de uma maneira bem rápida, porque são batalhas que não me são relevantes, ao meu ver são batalhas que eu considero fracas. Isso desde o tempo do material original, então quem dirá agora com a adaptação. Para todo caso, eu lembro que na época do material original eu falei que talvez quando ocorresse a adaptação eu teria um outro olhar porque estava adaptado, tinha Soul Track, a voz do Seiyu, e realmente ficou melhor que no mangá, isso é um fato. Mas para todo caso é aquela adaptação, né? Digamos que, ok, teve a animação, digamos que as lutas, o Seiyu dublando, mas para todo caso não teve algo que me chamou a atenção que eu falei, caraca, foi fascinante. Por exemplo, a batalha do Relporodo ficou muito ok, ficou muito bem adaptado, gostei, mas a batalha da Charming continuou insuportável como no mangá, ao meu ver, porque você sabe, a Charming é uma das magas mais poderosas do reino do Black Clover, da obra, da história do Tabata Sensei, é uma das personagens que mais me fascina, que eu considero uma das mais overpowers, tem uma origem, um background muito bacana, é uma personagem que não pode ser subestimada, porém ela ainda fica no papel muitas vezes subestimada, por conta de que não tem como, o autor coloca uma batalha muito sem graça pra ela, é praticamente o que a Dorothy está cumprindo no momento atual do mangá, digamos que tá cuidando de Dark Disciple também, são personagens muito overpowers que ficam com papéis bem irrelevantes, ao meu ver, e são personagens que poderiam pegar, digamos que lutas muito maiores. Então é complicado porque a batalha dos elfos foi muito alto, foi muito 10 pra Charming, era um personagem muito da hora, ainda mais porque era o elfo que tava possuindo o Riro, mas para todo caso, essa Dark Disciple, que é praticamente uma fã de Jojo, do Araki Sensei, eles entenderão, eu vou dizer, foi muito sem graça, praticamente não me é relevante, foi uma batalha muito chata. É aquela batalha que, se der, a gente pula o episódio praticamente. Muitas vezes pode ter gente que faça isso se tá maratonando, ou se a pessoa já viu pelo material original e pensa, caraca, uma batalha chata, eu vou pular.
e de certa maneira eu julgo, mas também eu não quero criticar tanto, porque é uma batalha muito chata, a meu ver, mas ainda assim é uma batalha legal pra gente ver a dinâmica da personagem com o poder de Hurt. Praticamente a gente viu os vetores, a gente viu que ela drenou praticamente a mana e magia da sua adversária, que possuía poderes demoníacos, e a partir disso ela suga para si e utiliza-se como power-up para derrotar a sua adversária. Então quando você pensa, a dinâmica é legal, mas a forma como foi estruturada a batalha não é tudo isso, pelo menos ao meu ver. Posso dizer que teve um apreço pelo carinho que ela teve pelo povo de Hurt e fez com que a sua fúria fosse liberada, então isso ficou 10. Mas, para todo caso, a parte lá da Charming Feto, na sua versão meio que gordinha, reforçada, eu acredito que talvez isso tenha sido uma originalidade. Eu não me recordo, vocês até podem me corrigir, porque a Charm do mangá, eu acho que dela volta pro tamanho tibi dela. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que ela continue. Eu não me recordo muito bem dessa cena depois, digamos que, da pós-batalha em Hurt. Mas eu achava que a Charm já voltaria para a sua forma normal, a sua forma tradicional. Mas infelizmente isso não ocorreu. Para todo caso, a gente viu que praticamente tendo falado da batalha dela, que foi uma batalha muito 10 em termos de dinâmica, embora a estrutura não foi tudo isso, vamos para o Leopoldo, que foi uma batalha muito ok, muito aceitável, melhor que a da Charm. Eu acho que a batalha dele foi menos tempo, mas adaptou tudo ok. Só cortou uma parte lá que mostrava o seu complexo de inferioridade, mas a essência dele ainda foi colocada e ficou bacana, porque esse ponto de inferioridade do Leopoldo já havia trabalhado quando foi feito a cena meio que original no período meio canon, meio filler. Então eu até entendo não terem colocado, mas eu achava que iam colocar pra fazer um flashback. Mas como é muito recente, a adaptação a staff preferiu optar por não fazer. E colocou apenas metade do trecho. Mas ok. Eu acho que foi legal, era um adversário muito difícil, praticamente era um jogador de Battle Royale. A gente viu que ele tinha o Leopoldo na mira e sempre acertava com a magia dos olhos sombrios. E a partir disso, o Léo tava, digamos que, fora de alcance. Pra vocês terem ideia, o Froga foi derrotado por um Dark Disciple. E é interessante porque o Froga era pra ser, digamos que, o nível Gacha. Mas também foi mostrado que o Gacha tem outro patamar no episódio. Mas ok, a gente viu que o Leopoldo estava subestimado, o povo de Hurt não mais acreditava, porque viram que o grande Mago de Fogo foi derrotado, e acontece que a gente viu que esse tempo todo que ele estava levando uma surra, ele estava preparando um dos vetores em Hurt, e é basicamente um enorme vetor que foi criado, o Círculo Mágico, e é interessante porque desbrajando a magia do fogo verdadeira, ele consegue queimar o seu adversário, ao modo que ele ouve os gritos, pega a localização e assim derrota. Então foi interessante, o Léo foi muito estrategista. Eu posso dizer que ele é o caçula da família Vermilion, mas ele vai ser muito overpower. Eu torço para que ele seja. O Tabata obviamente não vai fazer isso, não vai fazer virar um Fuegoleon 2.0. Mas para todo caso, digamos que em pé de igualdade com o Kuraki seria bacana. Para todo caso, eu acho que é interessante, porque praticamente foi uma luta bem legal. Eu até posso dizer que eu espero mais por Leopoldo pro mangá, pro material original, porque eu acho que vai ser muito legal o pós-arco de Spade. Eu acho que se seguir a dinâmica do que eu tô pensando pro futuro de Black, a gente pode ver El caçando Akuma, então vai ser interessante. Mas, para todo caso, praticamente exaltado tudo, porque a gente vai pro final do episódio, onde tá sendo mostrado pelas monitores da Dona Petica que tá tudo ok, os magos estão facilitando e ajudando, algo que ela não conseguiria mover só magia de água, e nesse momento o Dark Disciple surge, a Mimosa já mostra uma magia ofensiva, algo bacana, que eu elogio, ela aprendeu magias ofensivas, era algo que ela precisava, mesmo que seja em conjunto. E a partir desse momento, vemos que a Noari se prepara com sua fúria, como as demais, porque elas veem Vanica surgindo, concluindo o episódio com expectativas. Sem dúvidas, um ótimo episódio para Black Clover em termos de adaptação. Eu diria que o sofrimento que a gente levou vendo no lançamento do material original para o anime ficou muito menor. A gente só teve um episódio de tempo menos frenético e ainda assim teve batalhas ok, legais. E eu acho que a hype volta a partir do próximo. Então, sério, foi muito 10. Por isso que a adaptação tem suas vantagens. A gente sofre menos, digamos que com períodos que não são tão hypados assim, não são tão frenéticos. Mas, para todo caso, a gente viu que foi bacana, digamos, a parte ali do Yami contra Dante. A gente viu a questão da Árvore das Sombras, porque é assim que eu chamo a Árvore de Kurotopov, ou alguma assim a pronúncia, porque é uma pronúncia muito complicada para o Nihongo, então eu já vou lá na Árvore das Sombras, é uma pronúncia que eu adotei pra mim, por mais que não seja verdadeira, e é interessante porque a gente vê que é tão relevante e necessário o nosso querido William Vegas como o nosso querido Yami Sukehiro. E a gente viu que a partir disso o Yami tá começando a analisar tudo, ele tá vendo que o negócio vai ficar brabo e ele vai ter que matar o Dante da Tríade Negra ali. Então é interessante porque a batalha se intensifica, o astro começa a despertar, ele começa a sentir o que o Gauchor tá vivo. Seria interessante se ele tivesse falado, esse também é o Ki do Yami Dancho, ele está aqui.
teria sido bacana, infelizmente não foi mostrado, mas é porque o Yami tava um pouco mais à frente do Asta, acho que também é por isso. Mas ok, tudo bem, tá bem legal ver o Asta ali praticamente jogado e a Vanessa e companhia um pouquinho do lado, nem pra pegar o garotão ali, só tão cuidando do Gaucher. O Asta que ficou lutando, ele que lute contra o seu próprio poder ali sozinho, né? Ok, tudo bem, poderia estar curando ele agora, né, Gray? Já curou o Gaucher, mas ok, foi bacana, eu acho que tá bem interessante, porque essa cena tem muito intuito do Asta estar deitado, jogado no chão, então relaxa que não é só pra ele ficar jogado às traças, vai ter uma cena muito épica envolvendo o Asta deitado ali, então calma, aguenta o hype, porque quando ocorrer essa cena é lágrimas no coração, porque daí o Black Clover vai entrar em ato, no caso do anime, mas vai ser uma das batalhas mais formidáveis do anime, então é pra criar expectativa mesmo que eu tô colocando aqui. Mas acredito que praticamente com isso eu abordei tudo que eu queria falar sobre o episódio mais recente, então praticamente com isso vem aquela pergunta clássica: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, chega a ser bem interessante a minha curiosidade expectativa, por conta de que eles optaram por não colocar no ar na Valkyrie Dress. Seria interessante a Valkyrie Form já para fechar o episódio, porque gerava expectativa, por exemplo, nela quase atacando a Vanica, mesmo que fosse um pouco de originalidade. Seria relevante. Não quiseram fazer isso. Então, praticamente, a gente vai ter surpresas sobre os Dark Disciples, acredito que a partir do próximo episódio, porque a gente vai conhecer mais do poder da Vanica. Então é interessante porque com o Begukura no Chikara, a gente verá que ela é uma oponente muito formidável que pode controlar peões. É interessante isso. A partir disso, vai ser muito bacana, porque a gente vai ver, digamos, as batalhas continuarem como problemas surgindo. Então vai ser interessante porque o foco vai ser mais na Noire, digamos que na sua reflexão, nos seus pensamentos sobre como ela deve lidar com a Vanica, de certa maneira até uma maneira madura de agir, e a gente vai ver a evolução da Valkyrie Form. Isso vai ser o mais interessante, como também veremos a importância do trabalho em conjunto. Eu acho que isso é a questão mais presente nessa batalha que vai ocorrer, porque a gente vai ver o poder de uma rainha, a gente vai ter dificuldades para a Mimosa, como Nero sendo a MVP. Então, sério, vai ser muito da hora, porque eu acho que no próximo episódio eles podem adaptar praticamente a batalha inteira. Então vai ser interessante, porque eu estou começando a achar que vai ter um pouco de originalidade, porque após essa batalha, eu acho que daí vai ter Dante contra Yami e Asta. Mas é interessante porque se tiver isso, bom, ainda vai ter depois a confusão, daí tem o Asta Uribe, o Asta Nahato, então ainda tem material para adaptar. Então realmente, o próximo episódio a gente vai ver praticamente a conclusão da batalha, e após isso, daí a gente guarda expectativa para daí falar no momento certo. O próximo episódio é só a batalha de Noire, e talvez a possível derrota para um dos lados, seja para Dark Atroid, como para o lado de Hurt. Mas a expectativa é criada porque, assistindo, lançando o próximo episódio, eu venho aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na